Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Santo. Vocês acharam? Diga amém? Amém. Glória a Deus. Eu, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se acende em nome de Jesus. Glória a Deus. Não é proibido, tá, irmão? Você glorificar a Deus, não. Pode glorificar a Deus. Irmãos, confesso para os irmãos que a palavra que eu tinha estudado não era essa. Só que Deus tem suas maneiras de trabalhar em nós. Já tinha preparado tudo, já tinha feito tudo. Quando chega hoje, Deus mudou o mistério. Deus sabe o que faz, a obra dele, a obra da irmãs. E Deus me fez lembrar algumas coisas. E eu refleti muito, como eu tenho refletido, irmão, nessa reta final desse ano, eu tenho refletido muito sobre a minha vida. Se eu pudesse titular essa ministração que eu vou fazer hoje, eu não tenho essa moral toda, mas se eu pudesse rotular ela, eu colocaria: sem oração, sem intimidade. Irmãos, não existe cristão bem sucedido sem intimidade com Deus. E o tempo que nós temos vivido é tão difícil que está trabalhoso. As pessoas não têm mais o prazer de estar na casa de Deus. As pessoas não têm prazer mais de orar a Deus. E eu, estudando essa palavra, irmãos, eu fiquei analisando a situação como na vida do ser humano normal. Um atleta, para ele chegar no nível que ele está, o nível de competição, o nível de ter uma vitória, o nível de ser uma pessoa bem sucedida, ele tem que renunciar muitas coisas da sua vida. Ele tem que passar algumas dificuldades para ele chegar onde ele quer. Muitas das vezes ele passa fome. Muitas das vezes ele é questionado por algumas pessoas. Muitas das vezes as pessoas não acreditam no que ele está fazendo. Muitas das vezes aquele atleta é olhado como uma pessoa que não vai chegar a lugar nenhum. Isso é como a sociedade, minha gente. Eu, orando a Deus, Deus me chamou para um particular, irmão, nesse dia de hoje, que é raro às vezes que a gente tem aquele tempo com Deus, e quando a gente tem, irmãos, é tremendo. Eu digo para os irmãos que eu cheguei aqui, irmãos, com a minha perna com copo até agora. Pela presença de Deus. Eu não sei se os irmãos notaram, mas o ambiente está diferente. A presença de Deus, não que ela não esteja se manifestando nos outros cultos, mas ela estava se manifestando nessa noite. Eu tenho certeza que a igreja sentiu isso. E voltando ao meu raciocínio, irmãos, um atleta ele passa muita dificuldade. E ele renuncia muitas coisas da sua vida por causa do que ele quer, por causa do seu objetivo. E é interessante que um atleta, para ele ser bem sucedido, ele tem que renunciar a algumas coisas como comida. Ele não pode comer qualquer coisa, irmão. Ele tem que comer uma coisa específica, uma coisa que vai fortalecer o físico dele, mas ele não pode comer gordura. Ele não pode comer qualquer alimento. Porque se você parar para analisar um jogador de futebol, quando ele não liga para o seu físico, você vê que ele passa muita dificuldade e muitas lesões. E esse jogador ele passa por isso, irmão, porque ele não dá prioridade ao que ele quer. Eu estive analisando, estive pesquisando, falei: Senhor, eu parei para pensar o
que nós estamos fazendo da nossa vida diante de Deus? Temos uma tradição de vir na igreja toda terça, toda quinta, ou todo domingo. Virou uma coisa rotineira. Fazemos isso porque estamos acostumados. E muitas das vezes, irmão, nós não temos nem vontade de ir. Muitas das vezes a nossa vontade é ficar em casa. Foi dito aqui nessa noite que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Se você parar para analisar quando você iniciou sua caminhada, irmão, você podia ouvir o que fosse, mas a única coisa que te importava era Deus. A única coisa que importava para você é estar na presença de Deus. E com o tempo nós vamos mudando. Antes o que não fazia efeito na tua vida passa a fazer. Antes o que você não se importava, você passa a se importar. Muitas das vezes é um louvor cantar desafinado e te incomoda. Como pode? Dá a oportunidade para esse fulano louvar, não sabe nem louvar. Como pode essa pessoa estar pregando e não tem nem teologia? Nós passamos a questionar o que não questionava antes. Então, irmãos, falo com os irmãos que eu não sou merecedor de nada. Tudo que Deus me deu foi pela misericórdia dele. Eu parei para analisar, irmãos, que eu pedi muita coisa com Deus. Bastante. E a grande maioria das coisas que eu pedi, Deus me atendeu. Só que eu parei para analisar hoje quanto tempo perdido. Sabe por quê, irmãos? Porque várias vezes diante da caminhada eu parei, mesmo com tudo que Deus tinha me dado. Mesmo diante das promessas de Deus, eu parei. Eu desanimei. Me frustrei algumas vezes. E na realidade, quando a gente se frustra, irmão, e quando a gente fica triste com alguém, a gente culpa o mundo inteiro. Menos nós mesmos. Olhamos para a igreja e falamos assim: a igreja está vazia. Tem quase ninguém na igreja. Se você parar para analisar a sua situação, eu falei isso, eu olhei para dentro de mim. Por isso que eu estou falando isso. Quanto tempo dentro da sua casa você tira para orar a Deus? Quantos minutos você ora a Deus? Porque muitas das vezes ajoelhamos, irmãos, 5 minutinhos e estamos cansados de orar. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória. Orai sem cessar. Aí oramos para dormir, oramos para acordar, e quando oramos, aí chegamos na igreja e queremos ver o poder de Deus manifestado. Não manifesta poder nenhum. O poder de Deus só manifesta, irmão, em igreja que ora, em igreja que busca. Talvez não seja essa a mensagem que você queria ouvir nessa noite, que é o último dia, é o último culto desse ano aqui nessa igreja. Mas você tem que entender que Deus talvez trouxe essa palavra, porque Ele quer fazer algo diferente deste ano. O atleta, ele renuncia muitas coisas, irmãos. E muitas das vezes renuncia até a família para chegar no seu objetivo. O cristão não é diferente. O tempo que nós passamos diante da TV, irmão, é um tempo precioso. Você está dizendo, irmão, que não pode ter TV? Não, não falo isso. Quero que você entenda bem por isso. Há tempo para todas as coisas. Só que o único tempo que a gente não tem tempo para arrumar é o tempo para Deus. Mas não, vamos orar em tal lugar. Não, irmão, estou ocupado, tenho que fazer outra coisa. O Espírito Santo vai ficando de lado.
E quando chegamos na igreja e queremos que o Espírito Santo se manifeste e ele não se manifesta, ficamos tristes, ficamos frustrados. Porque o culto é racional. O culto sou eu quem presto a Deus, não é Deus que me presta o culto. E eu tenho que entender que o culto não é para mim, o culto é para Deus. E quando eu chego na igreja, irmão, de cara empurrada, eu não tenho coragem de abrir a boca para glorificar a Deus, eu não tenho coragem de orar, eu não tenho coragem sequer de quando chego na igreja ajoelhar e agradecer a Deus por ter chegado. Isso não é culto. Isso não é um culto que se presta a Deus. Deus é Espírito. Importa que os que adorem, adorem Espírito e verdade. O poder de Deus só vai se manifestar na nossa vida quando nós largarmos a mesmice. Ficarmos acomodados com qualquer coisa. Porque a palavra nos ensina para não nos conformar com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso espírito. Quantas pessoas não estão conformadas com o que está vivendo, irmão? Eu, na minha pequenez, orando a Deus nesse dia de hoje, eu falei: Senhor, eu não estou fazendo nada na tua obra. Preciso fazer mais. Preciso levantar, irmão, e fazer a obra de Deus de fato de verdade. Deus está chamando guerreiros e guerreiras. Eu tenho certeza que aqui tem. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm chamado, irmão. Mas que o chamado está estacionado, sabe por quê? Muitas das vezes nos acovardamos diante da presença de Deus. Aí você olha e você fala: isso não é para mim não, irmão. Não tenho nem estudo. Nem ler a Bíblia toda. Não precisa ler a Bíblia toda. É só você ler o que você leu e colocar no seu coração e já está tudo certo. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e não vivem um terço do livro. Conhece, mas não vive. E Deus tem chamado verdadeiros adoradores. Pessoas dispostas a pagar o preço pelo Evangelho, fazer a obra de Deus de fato e de verdade. Se nós pararmos para analisar na Bíblia, irmão, Deus ele chama Moisés e fala: Moisés, é você que eu vou enviar. Estou dizendo com as minhas palavras, aí, irmão. É você que eu vou enviar para libertar o meu povo. E sabe por quê, irmão, que Deus enviou Moisés para o povo ser liberto do Egito? O povo estava clamando a Deus. O povo que clama a Deus responde. Mas o povo que se cala, Deus não responde. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, irmão. O que liberta é a palavra. E eu preciso estar alicerçado na palavra. A dieta de um atleta é se abster de várias coisas. Comida gordurosa, tudo que faz mal. A dieta do crente é jejum e oração. Um crente que ora, irmão, ele não liga para o problema dele. Como o missionário mencionou aqui nessa noite. No meio de um deserto, não tinha ninguém. Quem que você acha que enviou essa ajuda? Quem que você acha? O crente que ora, irmão. Quando ele está numa certa situação, ele não precisa nem falar que Deus já chegou com a providência. Isso é intimidade com Deus. O que dizer também de Esther, irmão? Olha o poder da oração. Olha o poder da intimidade com Deus. Estavam armando para o povo. Então Esther, põe no seu coração jejum, oração, se derramar diante de Deus. Só assim o milagre acontece. O que dizer de Daniel? Ei, Daniel, assinaram um decreto aí, meu amigo. Tu está enrolado. Sabe por quê? Porque quem estiver orando a outro Deus vai ser lançado na cova. E como você
parafraseando, tá, irmãos? E como você faz essa oração no seu Deus, cuidado, tua cabeça pode rolar. Se era no dia de hoje, irmão, os crentes iam fazer o quê? Tá doido? Quer morrer não? Melhor obedecer. Melhor obedecer o decreto do rei, porque senão vai dar ruim. Aí está lá Daniel. Eu vou mudar em nada. Eu vou continuar orando ao meu Deus. Mas aí, irmão, Deus não livrou da minha alma cova, mas fez o meu refúgio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A oração tem um grande poder, irmãos. E só temos intimidade com Deus através da oração. Vigilância constante. Porque a Bíblia nos ensina que aquele que está de pé cuide para que não caia. Eu posso cair a qualquer momento, mas eu tenho que estar vigilante. Vigilância constante. Oração sim, mas vigilância também. E quantas pessoas hoje estão orando, mas não estão vigiando? Ora a Deus, pede a Deus em tudo que pediu, irmão. Muitas das vezes pede por causa da boca grande. Perde a bênção, irmão, porque fala demais. Irmãos, é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar às primeiras obras. Aquela pessoa que ela não tem prazer, irmão, de orar, ela é fraca espiritualmente. Oração é a chave da vitória, irmão. Não existe, irmão. Não existe vitória sem oração. Não existe. Mas o interessante é que nós oramos só quando alguma coisa nos importa realmente. Eu disse para os irmãos que eu estava analisando a minha vida. E quando eu queria algo, eu orava a Deus com uma vontade. E Deus respondia a minha oração. Eu estava passando uma certa dificuldade onde eu estava trabalhando. Eu falei para Deus, falei, Senhor, eu fiz uma besteira, eu comprei um carro e não tenho habilitação. Eu preciso da habilitação. Detalhe, irmão, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Porque eu, como cristão, não tenho que andar tanto na lei do homem quanto na lei de Deus corretamente. Eu falei, Senhor, eu preciso da habilitação. E colocamos no coração, eu e minha esposa começamos a orar. E eu falei com a minha esposa assim, a única solução é eu fazer um acordo com a minha patroa, ela me pagar os meus tempos, e eu tirar a habilitação. Só que eu sou antes de falar com ela, eu fui dizer. Nós somos. E quando eu liguei para ela para comunicar o que eu queria, ela falou assim, eu não vou fazer acordo com você. E ali eu fiquei frustrado, fiquei muito aborrecido, falei, poxa, eu não estou pedindo dinheiro com ela, eu estou pedindo para ela fazer um acordo. Não vai dificultar para ela em nada. Fiquei muito aborrecido. E logo depois de eu ter murmurado, irmão, ela manda mensagem novamente e fala assim, quanto custa? Eu não sei. Ela procura saber. Eu queria saber, falei o valor. Ela falou assim, você vai tirar só de carro? Eu falei, só de carro. Por que você não tira as luzes? Porque eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, eu vou pagar as luzes para você. Eu falei, meu Deus. Só que aí, irmão, quem já passou por essa situação sabe que não é só a habilitação que você tem que pagar. Você tem que pagar o tudo, você tem que pagar o exame de vista. Aí eu falei com ela assim, falei, olha só, deixa mais pra frente, que eu vou ter que arrumar dinheiro para pagar o tudo do exame de vista, que não tem. Aí ela falou assim, eu pago o tudo do exame de vista. Irmãos, hoje o Espírito Santo me fez lembrar tudo isso.
Foi nesses momentos. Não que eu não buscasse, não. Mas, irmãos, para analisar a nossa vida. Vê se você olha da maneira que era para orar realmente. Vê se o tempo que eu e você nós tiramos para Deus realmente é o que Deus quer. Porque Deus não está sendo migalha, irmão. Deus quer as suas primícias. E as primícias que eu estou falando aqui não é o dinheiro. É o teu tempo. Porque o que o ser humano mais tem de precioso hoje é o seu tempo. A pessoa vive no trabalho, a pessoa vive fazendo as coisas que quer, mas quando é para fazer com Deus, encontra uma dificuldade. Antigamente, os critérios para uma pessoa ser separada ou ser consagrada a alguma coisa na igreja, algum cargo eclesiástico. Antigamente, a questão era oração, jejum, ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente, isso é uma realidade hoje. Alguns dizem assim, quanto que é o dízimo dele? O que ele faz aqui? O critério mudou, irmão. Deus continua o mesmo. Os apóstolos, quando foram orar para substituir Judas, eles oraram e jejuaram pedindo direção ao Espírito Santo. Hoje as pessoas tomam decisões na sua vida sem pedir permissão com Deus. Se Deus realmente fosse prioridade na nossa vida, tudo que nós formos fazer, teríamos que pedir permissão com Deus. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não tenho livre-arbítrio. Não. O escolhido, ele não tem escolha. Livre-arbítrio, irmão, para quem está no mundo, para quem não serve a Deus, mas para quem serve, é obediência. Aleluia. Eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus, para o Espírito Santo se manifestar na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, irmãos, é tanta conversa fiada que você ouve. Hoje a coisa mais rara que você vê, irmãos, é pessoas falando em línguas estranhas na igreja. Antigamente era comum, você chegava na igreja e encontrava alguém chorando, alguém falando em línguas, e hoje até isso estão tirando das igrejas. Mas aí, irmãos, vale a pena ressaltar que o apóstolo Paulo disse que não era para ter essa paderna na igreja, quem fosse falar que houvesse intérprete. Mas desde quando eu me conheço por gente, então no cantinho da igreja tinha alguém falando em línguas estranhas. Não é falar em língua estranha para todo mundo ouvir, falar que você é espiritual, não, não é isso não. É falar em língua estranha para você e Deus. É você chorar na presença de Deus. Quantas pessoas você olha na igreja e ela fica se perguntando o que eu estou fazendo aqui? Se eu não estou aqui para adorar a Deus, irmãos, qual é a minha função na igreja? Queremos escolher quem é a pessoa que está com oportunidade para nós glorificarmos. Queremos escolher quem é que está pregando para a gente sentir Deus. Deus não funciona assim. Deus não é o nosso funcionário que só manifesta quando a gente quer. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Você quer ver a igreja lotar, irmão? Congresso. É tanta gente que nem cabe na igreja. Sabe por quê, irmão? Porque vem pregador de fora. Vem aquele camarada que é conhecido. E você nem conhece a vida, não sabe nem se tem vida com Deus. E às vezes até permite que ele coloque a mão na tua cabeça. As coisas estão mudando, irmão. A alegria das pessoas antigamente era chegar na igreja, ver pessoas sendo libertas, ver pessoas sendo transformadas, ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Aonde está essa igreja? Aonde está, irmão? Será que um dia nós vamos poder lembrar daquele povo? Onde está aquele povo barulhento? Aonde está, irmão, aquela igreja que fazia barulho para
pediu para você fazer? Quantas pessoas têm abandonado o ministério, irmão? Um chamado lindo, porque se acobardam. Eu não vou fazer isso na igreja, não, só eu faço. Ninguém me apoia. Ninguém está comigo. Quando eu faço, me olham torto. E quem disse que você tem que se importar com as pessoas? Quem recebe a tua adoração é Deus. Glória a Deus. Quanto tempo você não ora de madrugada? Aleluia. Quanto tempo você não se derrama diante de Deus? Quanto tempo, irmão, a gente não se entrega de fato, de verdade diante de Deus? Quanto tempo, irmão, nós estamos perdendo na casa de Deus, entrando e saindo da mesma forma, não mudamos a nossa conduta diante da presença de Deus. Aí pegamos o microfone e falamos: Deus é o mesmo, Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. A igreja de Cristo está se perdendo por causa de nós. Nós somos a igreja. Nós temos que adorar a Deus, é nós, irmão. Antigamente se reunia o ciclo de oração, irmãos. E Deus usava os profetas, Deus falava. Hoje dá para contar nos dedos. Quantas pessoas vêm à igreja para adorar o Senhor? Quanto tempo perdido? Uma geração, irmão, que não conhece a Deus de verdade. A nossa geração ainda precisa aprender quem é Deus. Nesse tempo que você está vivendo, quantas vezes você viu alguém vomitar câncer na frente da igreja? Quantas vezes? Quantas vezes você viu Deus se manifestando com o seu poder na igreja? Quantas vezes? Acontece, mas é raro. É como procurar agulha no palheiro. Não acha. Sabe por quê, irmãos? Estamos preocupados com o nosso bolso. Estamos preocupados com o nosso trabalho. Estamos cheios de coisas, menos cheios de Deus. E aí, quando chegamos na igreja e fala: Deus se manifesta, Senhor. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso comigo. Não tem como, irmão. Quem quer receber, irmão, o Espírito Santo tem que renunciar às coisas que por nós serão. Quem quer ser um atleta na presença de Deus tem que renunciar àquilo que você mais gosta. Mas você não lembra o que Jesus disse? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí, pegue a sua cruz e siga. Aleluia. Aí você vê algumas pessoas na internet: meu lindo, minha linda, Deus não vai te permitir tocar naquilo que você veio te dar. Falta a Bíblia, irmão. Moisés viu a terra prometida, mas não chegou lá. Aí as pessoas ficam comovidas com essas palavrinhas bonitas. Não estou dizendo que Deus não pode falar através dessas pessoas. Pode sim, porque a palavra é dele. Só que muitas das vezes nós nos apegamos a isso. Aí aquela pessoa que vem com uma palavra de fé para você, uma palavra de fé e de verdade, a gente não dá crédito. A quem é esse aí? O nome dele está onde? Quando vem uma pessoa aqui pregar e você não gosta dela, você fala: só prega besteira. Não concordo com uma palavra que essa irmã disse. Não concordo com uma palavra que essa irmã disse. Reino dividido não subsiste. A igreja tem que ter união. Porque muita gente acha que sabe.
E por que não faz? Na verdade, todos os dias estamos aprendendo na presença de Deus. Ninguém nunca sabe tudo. É impossível você saber tudo. Todo dia você aprende. Eu estive conversando com o irmão e ele confessou para mim que tinha uma pessoa na igreja que toda vez que pegava uma oportunidade, aquilo incomodava ele, porque a irmã não sabia falar direito. E quando louvava toda desafinada. E aí ele muito aborrecido com aquilo. Por que o pastor dá oportunidade para essa mulher? Ela nem sabe louvar, fala tudo errado. Ele disse que um belo dia ele estava todo quebrado, irmão. Deus trabalha desse jeito. Desanimado, a vida frustrada. Quando ele chega na igreja, para quem passou da oportunidade? Para a irmãzinha. A irmãzinha pegou a palavra, leu um versículo. Aquele versículo foi de todo o coração dele. A partir daquele dia, sabe o que ele falou? Eu nunca mais critico quem vai lá na frente da oportunidade. Porque por mais que seja uma pessoa que você tem um desprezo, entre aspas, não gosta muito de ouvir falar, Deus pode usar aquela pessoa para dar a bênção que você precisar. Só que aí, às vezes, a nossa ignorância não deixa isso acontecer. Você sabia que Deus usa as coisas simples? Foi o que eu posso pôr para confundir as sábias. É preciso, sabe o que, irmãos? Ter um coração aberto diante de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se eles forem maus, tudo será terrível. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Tudo depende da maneira que eu vivo. Foi dito aqui nessa noite, a missionária disse que a viagem foi frustrada, porque o carro quebrou no meio do caminho. Isso é Deus, irmão. Ele nos disse: em tudo dai graças. Se alguma coisa na tua vida deu errado e você ficou frustrado, fica feliz, porque é Deus no negócio. Muitas das vezes, irmãos, poderia ter acontecido algo pior nessa viagem. Só que Deus é tão bom que ainda cuida dos seus. Aleluia! Deus, Ele cuida daquele que faz a obra. Deus não desampara os seus. Por mais que sejamos muitas das vezes, irmãos, desobedientes, pirracentos na presença de Deus, fazemos pirracinho. Aí a gente fala do nosso filho, né? Pirracento. Meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Desobediente. Aí você para olhar a tua vida com Deus. Deus fala assim: vai para a direita. Você: não, vou para a esquerda. Eu quero aqui. Deus fala: não faz isso. E você: não, eu vou fazer, Jesus, porque eu quero. Deus fala: filho, obedece. E você fala: eu não quero obedecer. Aí paramos para analisar a nossa vida e vemos que é tudo igual. Nada muda. Só que hoje, irmãos, é um dia que você pode mudar a tua vida. É um dia que você pode mudar a sua adoração diante de Deus. Hoje é o dia. Está se findando o ano, irmão, mas é uma nova história está começando na tua vida. Você pode ter perdido, irmão, esse ano todo, mas chegou até aqui. Deus te trouxe aqui porque tem algo para você nessa noite. Deus quer manifestar o poder dele através da tua vida. Não adianta que Deus não quer usar quem está lá fora. Deus quer usar você para trazer quem está lá fora. Deus quer usar quem está aqui, irmão. Não adianta. Porque nós queremos que Deus traga de lá de fora. Não, Deus vai usar aqui. Aqui tem profeta. Aqui tem adoradores. Aqui tem pessoas compromissadas com Deus. Mas é eu que escolho quem eu quero ser. Se eu quero ser bênção, se eu quero ser problema na casa de Deus. É eu que escolho. Escolhas.
decisões. As pessoas hoje, quando vão louvar a Deus, irmão, às vezes nem um tempinho para orar em casa, para consagrar a Deus aquele momento, ela não tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Adorar a Deus é compromisso. Se Deus deu algo na tua mão, prepara o seu melhor. Mas antes de vir para a igreja, ora a Deus. Pede direção, pede discernimento com Deus, para ver se é aquilo mesmo que Deus quer. Porque muitas das vezes olhamos e falamos assim: não, vamos ensaiar não. Tem um aqui que a gente já conhece. Vamos esse mesmo. Aí depois falamos: não, para Deus tem que ser o melhor. Isso é melhor para Deus? Estamos tão atarefados que não temos tempo para orar e para separar alguma coisa de melhor para Deus. Não temos nem tempo para jejuar, irmão. Domingo, irmão, é Santa Ceia. Quantas pessoas nem ligam mais para se preparar para a Santa Ceia? Eu já vi pessoas sendo curadas, mas tomando Santa Ceia. Eu já vi isso. Irmãos, vamos analisar nossa vida, irmão. Quando nós viemos para a igreja, vem para adorar a Deus de verdade mesmo. Glória. Não se importa com o seu problema, não. O seu problema que está lá fora, Deus pode resolver. O problema é onde está o teu coração. Se o teu coração tiver no teu problema, ele não vai embora. Deixa o teu problema de lado. Adore a Deus de fato de verdade. Se há uma libertação que precisa da sua família, deixa na mão de Deus. É Deus que vai trabalhar. Eu conheço um jovem que a mãe dele orava. Orava e orava muito pela vida dele. Ele não queria saber de Deus. Um belo dia acontece um acidente grave. E no leito de dor, ele resolve reconhecer quem é Jesus. Aquela mulher passou muitos anos orando. Muitos anos. E muitas das vezes nós pensamos que nós vamos orar hoje e a mesa vai chegar amanhã. Está tudo errado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos crentes, macarrão instantâneo. 3 minutos tem que estar pronto, está nada. E outra coisa, Deus não tem obrigação de fazer nada para mim e para você. Ele já fez. Ele morreu na cruz do Calvário para dar vida para mim e para você. Esse é o maior presente do cristão. Vida eterna. Aleluia. E temos que lutar todos os dias por isso. Todos os dias, meus filhos. Temos que renunciar às nossas vontades para estar debaixo da vontade de Deus. Porque se eu não renunciar às minhas vontades, Deus não vai ter compromisso comigo. Sem oração, sem intimidade. Sem oração, sem poder. Sem oração, sem bênção. Tudo toda junto. Oração, jejum, entrega. Aleluia. O poder de Deus se manifesta, irmão, quando nós abrimos o nosso coração diante dele. Não é abrir o coração para o pastor, não é abrir o coração para o presbítero, não. É abrir para ele. Porque é ele quem escuta a nossa oração. É ele que está no nosso quarto sozinho com a gente, quando a gente está orando, chorando e pedindo a Deus uma bênção. É ele. Então eu tenho que adorar a ele. Somente ele. Ele merece a minha adoração. Ele merece tudo que eu tenho. Se entregar de fato de verdade. Adorar de fato de verdade. Quando você estiver na sua casa, nem que seja 10 minutos do teu tempo, então tira para orar. Faça isso. Que quando você fizer isso na tua casa, porque muitas das vezes você fala, orar sem cessar, mas eu posso orar em pensamento? Pode sim. Você pode orar no seu trabalho? Pode sim. Mas nada melhor do que um tempinho com Deus. Um tempinho só para aquilo que você vai fazer. Você não tem tempo para as suas coisas? Tira esse tempo. Faça esse teste. Que você vai ver
que quando você entrar por essas portas, você vai ver coisa que você nunca viu na sua vida. Isso eu tenho certeza. Faça isso. Não faça para mim, não faça para o pastor, não faça para o missionário, não faça para ninguém. Faça você e Deus. E é no secreto, irmão, que Deus te responde. Porque eu não preciso chegar aqui e falar o que eu fiz. Eu preciso saber que Deus que está em secreto, Ele está me ouvindo. Ele vai responder a minha oração. E no tempo dele, no momento dele. Amém? Glória a Deus. Você coloca de pé em nome de Jesus, você está fazendo oração? E nessa oração, irmãos, quero pedir aos irmãos, abra o seu coração diante de Deus. Deixe o Espírito Santo entrar na tua vida nessa noite. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai amado, adorando e agradecendo o teu nome. Senhor, não somos merecedores de nada, Pai. Deus, não somos merecedores nem de estar diante da tua presença. Um Deus tão grande, tão poderoso. Muitas vezes, Senhor, falamos coisas e fazemos coisas que desagradam o teu Espírito Santo. Mas, Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, venha sobre a nossa vida, Espírito Santo. Transforma, Senhor, o nosso coração para que possamos a cada dia, Senhor, sentir a tua presença. Não somente, Senhor, sentir a tua presença dentro da igreja, mas no nosso lar, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder no nosso coração. Manifesta, Senhor, a tua vontade, Pai querido, o teu querer em nossos corações. Oh, Pai amado, nós chamamos, oh Pai, precisamos de Ti. Oh, Deus, trabalha no nosso coração nessa noite, Deus querido. Porque a tua palavra nos ensina, Pai amado, como a minha, compartilhei e anunciarei quando as três não sabem. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta, Pai querido, a tua presença no nosso coração. Deus, quantas vezes não temos força para orar, Senhor. Quantas vezes, Senhor, temos tempo para muitas coisas, Pai amado, menos para ter tempo com o Senhor. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, muda, Pai amado, no quadro da nossa vida. Nessa noite, Pai querido, eu te peço, Deus amado, derrama as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Derrama, Pai, o teu poder, Senhor, sobre cada coração. Derrama, Pai, manifesta o teu poder sobre cada vida nessa noite. Aquele que chegou aqui sendo desanimado, sendo frustrado, por amor, Deus querido. Eu te peço, Pai, de encontrar o coração dos teus filhos agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, manifesta o teu poder, Senhor, no coração de cada um agora. Senhor, que aquele, Senhor, que não sentia a tua presença, que possa sentir agora. Que aquele, Senhor, que estava adormecido, Pai amado, possa acordar agora. Ó Deus, cura, Senhor, liberta, Pai amado, para o encontro do teu nome. Alcança, Senhor, com o teu poder aqui. O teu povo precisa de Ti, Jesus. O teu povo precisa, Pai, da tua presença. Oh, meus queridos, Deus Santo, eu sei que o Senhor busca verdadeiros adoradores. Eu sei, ó Pai amado, que o Senhor busca pessoas, ó Pai querido, dispostas a pagar o preço pelo teu evangelho. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor Jesus, a tua presença. Deus, eu te peço. Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Pai amado, leve paz e segurança para os seus lares. Dá livramento, Senhor, dessas estradas, Senhor, em nome de Jesus. Que tenha uma noite tranquila, abençoada. Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, possa refletir, ó Pai querido, na tua palavra. Porque o dono da obra é o Senhor. Pai, eu te peço nessa noite. Levanta cada dia neste lugar, Senhor, homens e mulheres. Guerreiros, ó Pai querido, testemunhos, dispostos a fazer a tua obra e cumprir a tua palavra. Senhor, obrigado, Jesus, por estar aqui, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade de participar, Senhor, desse culto dessa noite. Toma cada um nas tuas mãos. Faça a tua obra. Realize a tua vontade, Pai. Pelo teu querer. É que nós te pedimos. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, das suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
Que o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre.